Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma história e ainda estamos no livro de Juízes. E nós vamos falar hoje sobre um homem chamado Sansão. Após a morte de Gideão, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor novamente e Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Sempre quando o povo orava, pedia perdão dos seus pecados para Deus, Deus levantava uma pessoa para livrá-los das mãos do inimigo. Passaram-se mais de 100 anos e o povo ficava nessa, sendo preso, sendo livre, sendo preso, sendo livre. O povo passava aquela geração, nascia outras pessoas, cresciam e sempre o povo estava pecando, correndo atrás de outros deuses, servindo deuses malignos, deuses que realmente traziam mal para a terra de Israel. O povo não aprendia a servir a um Deus só e por isso Deus os entregava na mão dos inimigos. E dessa vez Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor e Deus os entregou nas mãos dos filisteus. Os filisteus dominavam sobre as terras de Israel. Havia um casal da terra de Dan, eles serviam ao nosso Deus Todo-Poderoso e eles não tinham filhos porque a sua esposa, ela era estéril. O nome dele era Manoá. A Bíblia diz que eles oravam pedindo a Deus um filho. Um dia, a mulher dele estava no campo e o anjo do Senhor apareceu para ela. E o anjo disse que daria a ela um filho. Só que essa criança seria muito especial. Ela viria para a terra com um propósito. O propósito de livrar Israel das mãos dos filisteus. Ele seria um nazireu de Deus. O que é nazireu? Na lei de Moisés, havia essa lei sobre o nazireu. Alguns eram separados e consagrados ao Senhor e chamavam-se de nazireu. O significado de nazireu é escolhido, separado. E tem algumas regrinhas sobre o nazireu. Ele não pode tomar vinho e nem bebida alcoólica. O nazireu também não pode cortar os seus cabelos e o nazireu também não pode entrar em lugares que tem mortos. Por exemplo, se numa casa tem um funeral, alguém morreu, eles estão velando o morto ali, o nazireu não pode entrar ali. O anjo trouxe toda essa explicação para essa mulher. Quando esse menino crescesse, o Espírito Santo se apossaria dele e ele seria muito forte e ele conseguiria vencer os filisteus e deixar Israel livre das mãos do inimigo. Passado-se um tempo, ela engravidou e conforme o anjo disse, ela teve um menino e esse menino se chamou Sansão. Sansão cresceu, virou um homem muito bonito, um homem muito valente, muito forte. E realmente, assim como o anjo disse, os pais de Sansão seguiram à risca e explicaram para ele desde pequenino. Ele não poderia entrar onde tem morto, não poderia tomar bebidas alcoólicas e nunca, jamais poderia passar navalha no seu cabelo. E um dia ele estava descendo com seu pai até a casa de uns amigos, quando de repente um filhote de leão saiu ao encontro deles para os devorar. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele conseguiu matar este leão, mas os filisteus tentavam todas as vezes pegar Sansão e o matar. Eles queriam descobrir de qualquer forma de onde que vinha essa força de Sansão. Os filisteus não ficavam felizes porque Sansão atrapalhava os planos dos filisteus. Todas as vezes que os filisteus faziam algo, Sansão ia lá e destruía os planos dos filisteus. E eles queriam pegar Sansão de alguma forma, mas eles não conseguiam. Sansão teve uma vez que com uma queixada de boi, sabe? Uma queixada de boi, uma cabeça de boi, ele conseguiu matar 1000 filisteus. 1000. Só ele, sozinho, ele conseguiu matar todos esses filisteus. Um certo dia, Sansão foi para Gaza, uma cidade, e lá ele dormiu. E os filisteus ficaram sabendo que ele estava em Gaza. E eles falaram, nós vamos esperar amanhecer e vamos pegá-lo e matá-lo. Só que Sansão, ele dormiu até meia-noite
acordou e quando ele soube que ele estava sendo cercado para o matar, Sansão saiu bem escondidinho e ele foi até a porta da cidade. As cidades, geralmente, elas tinham muro e tinha um portão, uma porta bem forte para que o inimigo não entrasse. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele conseguiu tirar aquela porta da cidade, uma porta enorme, muito pesada, e ele conseguiu, e para que o inimigo não acertasse com flechas ou que não perseguisse, ele foi seguindo com a porta acima dele até chegar nos montes, e lá ele conseguiu escapar das mãos do inimigo. E ele ficou na cidade de Hebrom. Nessa cidade, ele conheceu uma moça chamada Dalila. A Bíblia diz que ele se apaixonou por essa moça, mas Sansão, ele não orou a Deus, perguntando se era do consentimento de Deus. E quando os filisteus ficaram sabendo disso, ofereceram dinheiro para Dalila, para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. E ela aceitou o dinheiro dos filisteus. Começou então a persuadir Sansão, começou a agradar Sansão para descobrir o seu segredo. E ela falava: Sansão, conte-me, da onde vem a sua força? O que faz ser você tão forte? E ele falou algo que não era verdade. Se me amarrarem com 7 cipós de vimes frescos que ainda não estivessem seco, toda a minha força iria embora. Ela esperava ele dormir, pegou 7 cipós e amarrou ele. E nisso ela gritou: Sansão, lá vem os filisteus. E ele levantava e já conseguia tirar aquele cipós que estava amarrado. Mas ela começou a chorar e disse: você mente para mim, da onde que vem a tua força? Sabe, Sansão não precisava mentir para Dalila. Deus não se agrada com a mentira. A Bíblia diz, queridos, que o pai da mentira é o diabo. E nós somos filhos de Deus. Nós não podemos mentir. Temos que falar sempre a verdade. O que Sansão era para falar para Dalila é que a força dele vinha de Deus. Era Deus que o fortalecia. Todas as vezes que Sansão venceu alguma batalha, que venceu os filisteus, que matou o leão, a Bíblia diz que era o Espírito de Deus que se apossava nele. Não precisava ele mentir, era simples, era somente ele falar que o Espírito de Deus se apossava dele. E aí vinha a sua força, porque o fato dele não cortar o cabelo, isso era uma lei da época de Moisés. Então, Sansão, ele estava agindo errado e por 3 vezes ele mentiu. Ele disse para ela assim: se me amarrarem fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas, então eu me enfraqueceria. E ela esperava ele dormir, ela amarrava ele. E aí tinha sempre um espia ali dos filisteus. Quando ela descobrisse qual era a força de Sansão, ele já avisava os guardas e os guardas entravam para prendê-lo. Mas, como sempre, era a mentira de Sansão. Mas a Bíblia diz, queridos, que nessa brincadeira de Sansão, a Dalila começou a chorar e ela começou a manipular Sansão, dizendo: você não me ama, você não me ama, você está mentindo para mim, conte-me a verdade. E a Bíblia diz que todos os dias ela importunava Sansão, todos os dias, todos os dias. E aí então ele, já perturbado, contou para ela que na cabeça dele nunca tinha passado navalha e que se passasse navalha no cabelo dele, ele iria perder toda a sua força. E ela começou a fazer carinho nele. A Bíblia diz que ela sentou e ele ajoelhou-se no colo dela e ali ele adormeceu. E ela chamou o moço para que cortasse as tranças de Sansão. E nesse momento ela dá um grito: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele levanta com toda ousadia, mas ele não tinha percebido que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Então os filisteus pegaram Sansão e arrancaram-lhe os seus 2 olhos e o levaram preso. E ele ficou sendo escravo
Que tristeza Sansão ficar brincando com as coisas de Deus, não é verdade? Sansão não levou muito a sério o seu chamado. Essa Dalila conseguiu derrotar Sansão em nome do amor. E a Bíblia diz que passado já algum tempo, os filisteus iam fazer uma festa ali num lugar fechado. Mais de 3.000 homens estavam neste lugar. Todos os príncipes estavam ali nessa festa, mulheres, homens, todos os filisteus reunidos, guardas, e eles queriam uma diversão. Então eles pediram para que trouxesse Sansão até eles, para que divertissem eles. Eles iam judiar de Sansão e ali eles iam rir da cara de Sansão. Ao trazer Sansão até aquele local, Sansão pede para que o moço que estava trazendo ele, que coloque ele perto das colunas, porque ele queria se apoiar, logo que ele não enxergava. Quando o moço coloca Sansão ali perto das colunas, Sansão faz uma oração ao Senhor. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele queria se vingar dos filisteus por terem arrancado os olhos dele. Quando Sansão sente as colunas, a Bíblia diz que a mão direita dele se apoiou a uma, a mão esquerda apoiou a outra coluna, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Naquele momento, o Espírito de Deus se apossou de Sansão novamente e ele conseguiu derrubar aquelas colunas. E derrubando essas 2 colunas, todo aquele lugar veio ao chão e matou todos que estavam lá dentro. E a palavra do Senhor diz assim: e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. E Israel então ficou livre das mãos dos filisteus. Sabe, querido, você que está aí agora me ouvindo, Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Gostaria de dizer para você que todos nós somos escolhidos de Deus. Viemos para este mundo com uma missão. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: descubra o dom que há em ti. Tem pessoas que diz que o feto que está dentro do ventre não é um ser vivo, que criança é só depois que nasce. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. Em Jeremias 1, e disse o Senhor: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te santifiquei. O Senhor nos conhece, queridos, antes mesmo de sermos formados. A palavra do Senhor também diz em Isaías 49, escutai-me, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Talvez você ouviu a sua mãe dizendo: ah, esse aqui eu nem planejei, rei de xereta. Ficado triste. Mas o Senhor está dizendo: Ele te escolheu. Antes mesmo que você se formasse no ventre da tua mãe, o Senhor te escolheu. Ele te chamou. O Senhor quer que através de você outras pessoas possam se achegar a Deus. E Ele está dizendo para você que Ele te ama com amor eterno. E Ele quer que você converse com Ele. Vá no seu quarto ou no banheiro, um lugar que você esteja sozinho, somente você e Deus. Converse com Deus. Põe para fora tudo aquilo que te entristece. E o Senhor, Deus, vai falar com você. Então, fale do amor de Deus aos seus amigos. Fale do amor de Deus para sua mamãe, para o seu papai. Fale do amor de Deus para os seus priminhos. E que ama eles assim como Ele ama você. E quer levar todo mundo para o céu. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.